Viva, muito bom dia, bem-vindos a mais uma edição em direto da TSF Madeira, desta feita para darmos continuidade às tertúlias nos clássicos da Magnólia, a terceira edição, este ano dedicada aos automóveis clássicos mais antigos a circular na Madeira. Estes carros andam, para que conste. O evento organizado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional do Turismo, dá este ano protagonismo aos veículos das décadas de 10, 20 e 30 do século XX, apresentando ao público mais curioso e também aos aficionados os modelos históricos pertencentes a colecionadores privados, mas também à coleção do Governo Regional. Uma exposição que está patente ao público até às 8 horas de hoje, aqui na Quinta Magnólia. Uma exposição que foi preparada ao pormenor por um dos intervenientes nesta tertúlia, a segunda, onde tivemos Ricardo Velosa, Jorge Gordon e Luís Paulo Noronha. Hoje teremos o Júlio Albuquerque, João Luís Afonso e o Martim Velosa. Começo pelo Martim, bom dia. Deu muito trabalho organizar esta exposição, da qual é curador. Sim, dá sempre trabalho, principalmente para fazer a seleção, porque estão expostos cerca de 35 carros e havia uma lista de 80. Depois há que fazer uma seleção, há carros que não podem vir porque estão a ser arranjados, mas é um prazer. Eu, como sou aficionado aos carros antigos, é sempre um prazer. Ou seja, há muita oferta para se fazerem boas exposições, sim, na Madeira. Sim, há, mas para a infelicidade nossa, do ano passado, desta exposição para este ano, saíram 40 carros da Madeira. Ou seja, cada vez mais estão a sair os carros por diversas razões, desde a assistência, que é hoje em dia completamente diferente do que era antigamente. Enfim, as pessoas mais novas não estão muito interessadas, algumas delas nos automóveis clássicos. Enfim, há um emaranhado de situações que acontece e que os carros estão a ser vendidos para fora. O que é que faz um curador que, como tive a oportunidade de escrever semana passada, tem cada vez mais importância para que os eventos, as exposições, as mostras tenham dinâmica e, sobretudo, tenham este contexto que muitas vezes alguns não dão valor ou não metem como prioridade? Pois, o trabalho do curador, no fundo, é também contactar com as pessoas e ajudar em alguma coisa que seja preciso, mas o fundamental aqui são os donos dos carros, porque sem os donos dos carros nada existia. E, por exemplo, há aqui uma pessoa que tem 5 carros, e para preparar 5 carros para vir até aqui dá imenso trabalho, porque houve a pandemia, muitos destes carros não trabalhavam desde a pandemia, há 3 anos que não trabalhavam. E para retomar o carro a trabalhar, isso tudo dá muito trabalho, e um agradecimento muito especial e grande, porque contrapartidas são quase nenhumas, vão para os proprietários. As contrapartidas é, de facto, uma delas é, de facto, estar aqui patente ao público, com excelente adesão nesta manhã de domingo. Sim, sim. Do primeiro dia já é possível fazer um balanço à exposição? Sim, vem sempre muita gente, muitos estrangeiros. Eu achei ontem que estavam mais estrangeiros do que o ano passado e menos madeirenses que o ano passado. Também um dia bom, as pessoas gostam de ir à praia e eu penso que hoje o clima está a ajudar para que as pessoas venham aqui. Está muito melhor. Está mais agradável. Está bom para ver carros antigos e descobrir os encantos destas relíquias. Claro. Junto à conversa também o João Luís Afonso. João Luís, como é que nasceu a sua paixão pelos clássicos? Ora bom, a paixão pelos clássicos nasceu desde que tenho este carro. Qual é o seu carro já agora? É o Austin Six de 1928. O Austin que veio cá para a Madeira em 28, e o meu avô adquiriu e ofereceu-me em 64. Então, um carro que tem a sua Foi história. uma prenda de anos? Não foi prenda de anos. Foi uma prenda
para eu aprender a mexer em mecânica. Portanto, e assim foi. E o carro estava dentro da garagem, e fui pôr no carro a andar, e arranjar, e manter mais ou menos, pintá-lo, etc., porque a pintura estava muito degradada, e o resto estava bem, e tem andado, e vai andando, e entrei quase todas, 90% das voltas à ilha que havia antigamente, muitos carros, de todos os carros. Para entrar nisso. O propósito do seu avô que ofereceu o carro para ver se o neto tinha jeito para a mecânica foi conseguido? Foi. Só já teve que conseguir para pôr o carro como devia ser, que deu um pedaço de trabalho, como é a nossa, é natural. Estes carros não é fácil de se arranjar mecânicos, nem coisa assim do género, para ter cuidado, que são peças que não há. É preciso algumas coisas mandar buscar em Inglaterra e coisas assim do género. Portanto, é um trabalho moroso e complicado, mas sim. E tem conseguido passar essa paixão às novas gerações? Bom, eu tenho 2 filhos. O meu filho gosta, mas gosta. A minha filha também gosta de andar no carro. Mas de sujar as mãos do óleo? Sujar as mãos no óleo, não, nenhum nem outro. Sujar as mãos no óleo e na gasolina, e abrir a torneira, para abrir o burro, para dizer quem é que mais, para gasolina para o carburador, que é complicado. Estas novas gasolinas estão dando cabo do carro. Isto é, dando cabo, entre aspas, mas o carro está muito tempo parado, e há dias tinha o carburador, que tem um Zenit, que tem umas boias, estava colado, porcarias. E para limpar não tem sido fácil, nem tarefa fácil, por isto limpo, ainda não está bom. Já chegou aqui, ontem trabalhou um pedacinho, e vai sair daqui, vai para a garagem outra vez. Mas tem-me dado um pedacinho de trabalho a manutenção, por causa em especial da qualidade da gasolina, isto é gasolina, que tem o aditivo por causa do chumbo, não sei se é do aditivo, se é da gasolina, se do que é, se é que dá algum problema. É caso para dizer às petrolíferas para elaborarem um combustível especial para os clássicos. Sim, e não só para os clássicos. Há muito carro que precisa de gasolina com chumbo, com o equivalente ao chumbo, mas que seja... Antigamente havia, mas depois deixou de existir. Portanto, que, enfim... Em nome da sustentabilidade. Júlio Albuquerque, muito bom dia. Como é que surgiu este encanto pelos clássicos? Desde que eu nasci. Tive sempre uma loucura por carros, porque nasci antes da guerra. E quando era miúdo, meu pai era notário advogado em Santa Cruz, era uma passagem de algumas pessoas. E naquela altura não havia gasolina. Só os médicos tinham direito a gasolina. E eu ia para a janela ver quando é que vinha o carro do médico. Eu conhecia os carros dos médicos todos, também não eram muitos. Né? Passavam por lá, por Santa Cruz. E... Para lhe emprestarem um pedacinho de gasolina. Não, meu pai já não tinha carro, ficou sem carro. Não havia gasolina. Tem quantos clássicos? Olha, acho que tenho em Lisboa e tenho cá. Cá tem 4. E em Lisboa... 9, se não me engano. Como é que é cuidar disso tudo? É um trabalhão. E eu vivi em Lisboa, parte da minha vida, trabalhei lá, e tenho uma garagem ainda em Carcavelos, onde tenho a maior parte dos carros. Tenho 2 em casa, em Lisboa. E até resolvi, durante as férias e coisas assim, quando não estava a trabalhar, dormi na garagem para poder me levantar mais cedo para acabar com os carros. Muito bem, uma boa estratégia para que os carros não tenham problemas. Sim. E nesta exposição? Não tenho nenhum. Não tem nenhum. Então, os carros que eu tenho aqui não. Bem, são carros antigos todos, mas não, eu tenho coisas melhores por aqui. Muito bem. Daqueles que viu aqui, qual é o que mais o encantou? Olha, talvez seja um disparate que vou dizer. O que mais me encantou é o carro dos bombeiros, o Meriwether, que está lá ao fundo, que está genuíno. E há muito poucos no mundo. E o carro anda um pouco. Portanto, é diferente dos outros. É esse, talvez, que me encantou mais vê-lo. Martim, a mesma questão destes que estão em exposição, e alguns são do seu pai, há algum que chame particularmente a atenção?
Não, há muitos que me chamam a atenção. Eu acho que pelo menos meia dúzia ficava-me bem na minha garagem. Tenho muita dificuldade em escolher o meu predilete. E ontem o seu pai dizia que o Martim já teve mais encanto pelos clássicos do que tem atualmente. Fruto das ocupações profissionais Pois, eu quando ou dos custos que dá a manter... Também. Os custos hoje em dia são completamente diferentes. Eu sou pai, não são clássicos, mas são há algum tempo. A parte profissional também é mais intensa e também as provas que haviam. Eu comecei a participar desde a primeira prova que houve na Madeira, era um miúdo, com estes dois senhores sempre presentes, e tinham outro figurino que me cativava muito mais. Hoje em dia eu praticamente não participo em provas, porque eu gosto de carros, quanto mais antigos, mais gosto. O carro de 1980 hoje em dia é um clássico, para mim é um carro moderno. E os figurinos das provas e a competitividade para esses carros é muito complicado. Há um passeio, o Avis Foster, mas tirando isso, acalma um pedaço. O João Luís Afonso ontem dizia-me que tinha muitas histórias que derivam desta paixão pelos clássicos e que tinha todo o gosto em partilhar. Aliás, a tertúlia é exatamente o momento especial para esta partilha de momentos que ficam para a história de cada um, mas que, uma vez partilhados, passam a entrar na história coletiva. Conte-nos uma dessas histórias encantadoras. Uma dessas histórias que tinha conhecimento do meu avô. Este carro foi, segundo ele me disse, como o meu avô não conduzia, mas tinha sempre motorista, foi o primeiro carro que foi ao Corral das Freiras, que desceu lá abaixo quando abriram a estrada. Portanto, penso que deve ser verdade, e é o carro que ali está, e que lá foi. Lá foi, anda aí, sobe, foi, desceu, porque tem muita força. Tem um motor de 6 cilindros e sobe muito bem. Portanto, que foi uma dessas histórias. E mais histórias, sei lá, histórias, já depois de ter o carro na minha mão. Mas quando o meu avô me deu o carro, uma história engraçada, ainda tinha carta ainda, ali em Santo António, e para pôr o carro a trabalhar foi um inferno. Portanto, depois fui a descer para o caminho de Santo António abaixo e o safado do carro só pegou no fim do Pico de São João. Quase que estava bem trompeado para depois voltar para trás, depois apanhar a polícia. Lá consegui, depois voltar para a garagem, então a partir daí fui arranjando o carro, mas tive algumas peripécias. Pegar carros a subir é mais complicado. O meu pai costuma dizer que uma das que uma pessoa deve ter quando tem um carro antigo é descer numa rua, ver numa rua que a descer. Dá um jeitão. Dá. Aliás, ontem para pôr o Rolls-Royce a trabalhar, teve que ter uma aula específica. Sim, eu já há muito tempo. Sim, uma coisa que é curiosa, tem muitos botões. Eu já há muito tempo que não ando com o carro e aquilo é diferente dos outros. Tem muitos botões e pega com o pé em vez de pegar na chave, enfim. E para não arranjar chatice ao carro, foi melhor refrescar a memória. Aliás, na tertúlia de ontem ficou um conselho para os mais novos. Toda a gente quer que as novas gerações não percam esta paixão pelos clássicos, mas é preciso ter muita cautela, porque conduzir um carro antigo não é a mesma coisa do que entrar num moderno, sobretudo se for elétrico e tiver quase que autocontrole a operar. Júlio Albuquerque, no fundo, este contraste entre o que é a condução de um clássico, uma condução de um carro utilitário moderno, obriga a muitas cautelas. Obriga a cautela. Então, os carros mais antigos, que eu tenho um, que é o segundo carro mais antigo da Madeira. É o primeiro, é aquele que está em exposição, e o outro é um Fiat que está em Lisboa, que eu já tenho entrado em muitas competições. Ainda ontem me falaram no Algarve, eu já fui ao Algarve várias vezes e ganhei 2 ou 3 vezes o primeiro prémio. O quarto foi restaurado pelas minhas mãos.
na medida do possível, tudo o que eu posso fazer, e o carro está mesmo impecável. E quais são as grandes diferenças para quem nos ouve? Sim, senhor. Olha, a primeira diferença, o acelerador fica entre a embreagem e o travão. Espera. Portanto, é meio. A meio. Isso vai ser um baralhanço. E a caixa de velocidade é sector, tem lugares para meter a velocidade e não entra de qualquer maneira. Não são Às vezes tem que ser com o pé, não? Eu não arranho uma velocidade, mas é preciso ter ouvido para saber a rotação do momento para mudar de velocidade para mais ou para menos. Isso são as coisas principais. E outra coisa, por exemplo, na condução é preciso cuidado, porque isto é um carro que só tem travões nas rodas de trás. E eu já agora um parênteses, eu com um igual, mas mais pequeno, um modelo mais pequeno, eu atravessei a Europa, fui para a Inglaterra, com o carro também sem travões à frente. Travão atrás obriga a pensar com alguns segundos de antecedência onde é que tem que travar. Absolutamente por causa da gravidade. A gravidade não é tão grande que o travão na parte de trás, se fosse na parte das rodas dianteiras, tinha muito mais gravidade e travava mais rápido. José Luís Afonso, e é preciso ter força de braços. Bom, sim, eu vou completar aqui o código do Júlio, porque o meu carro também é de sector. E perguntava-vos aos meus filhos também não guiar o carro. Guiar este carro não é assim tão fácil como isso, porque para já é preciso dobrar as velocidades todas. Para o ponto de embreagem é preciso dobrar todas, em especial quando é de uma quarta para uma terceira, então tem que ser dobrado, só não entra. E quando é de uma terceira para a quarta, é preciso picar, que isso também não entra. Portanto, é preciso, há um segredo, e também tem o setor, tem o encaixinho, se for lá ver o carro, se vê muito bem, o lugar onde ela vai, entra, encaixa nos lugares próprios. Portanto, e tem uma particularidade, nunca vai à marcha atrás. A marcha atrás tem uma alavancazinha que é para passar para o setor do lado, para não ver azar da pessoa. Portanto, o carro está bem concebido, também é um carro inglês, é um carro que eu ainda consegui encontrar parte das ferramentas do carro, que ele tem ferramentas Austin mesmo, com as chaves de boca polegadas, e tem algumas coisas que já está aí, vão andando. E mete-se debaixo do carro? Sim, efetivamente sim. Eu até tenho preguiças são as coisas que se põem debaixo do carro, ponho mais altinhas que é para caber por baixo e poder-me governar, porque senão estava a pregar. Muitas vezes mesmo. Júlio, histórias com carros antigos não devem faltar também na sua história. Não falta. Já contou essa de ter percorrido a Europa com um carro de travagem atrás? E que mais? Olha, posso lhe dizer a minha primeira história. Não tinha carta de condução ainda. Parece ser uma frequência. Antes a malta andava sem carta. Não? Andava, naquele tempo andava sem carta. E a polícia era tolerante. Muito tolerante. Mas não andava assim às descaradas, mas fazia assim. Claro. E então o meu primeiro carro foi um Austin de 7 cavalos, que está aí, quase igual. Que era um senhor que trabalhava na Marconi e queria vender barato. Eu convenci a minha avó a me dar um dinheirinho e eu comprei o carro. Quanto é que foi? Foi 1.500 escudos. 1.500. 1.500 escudos, sim. Foi barato. O carro andava, mas eu quis logo modificar o carro. Porque o carro tinha uma particularidade. Só tinha uma mola à frente, transversal, semi-elíptica, o que, ligado pelo eixo, não vou pôr comentários que as pessoas não percebam. Bem, tinha o eixo da frente. Ora, eu pensei logo, eu se cortar o eixo a meio, e posso ter suspensão independente à frente. Isto é verdade. Mandei cortar, já não me lembro onde, por umas coisas e tal. O que é que os estudos iam ficando para trás. Isso é a parte complicada. Não lhe ofereceram mais carros. Não. Se E o carro teve um triste fim. A minha mãe, eu acho que tinha ido a Lisboa passar umas férias, e quando voltei, minha mãe tinha mandado deitar o carro, as peças, tudo dentro do Ribeiro. Lá foi o fim do carro. Ixi, chatice. E não houve maneira de recuperar?
Não, foi tudo para o Ribeiro. Naquele tempo havia esse costume de deitar as coisas para o Ribeiro. Foi para o Ribeiro seco. Pois. Se foi para o seco, ainda podem estar intactas, mas se apanharam água, a coisa complicou-se. Isto é, primeiro, o resto da minha vida tem sido de histórias. Eu vi a Inglaterra também, e os carros antigos não, era por modelos, não era bem por classe, era modelo, era o Bentley, era o Fiat. Eu tinha um Fiat que era do melhor que havia. E entrei em várias competições. E o Fiat estava em último lugar e eu consegui trazer o Fiat para primeiro lugar. E então vem na imprensa inglesa The Famous Julio. The Famous Julio. Tem recorte dessa notícia? Tem. Isso é que é. Tem, sim, senhor. Martim, histórias com os clássicos, também tens algumas? Tenho sim, até porque quando tirei carta eu sempre tive carros clássicos até ser pai. Portanto, não Há conheceste... umas que eu não posso contar. Descidas à noite, porque eu tinha o meu carro diário, era um Lotus 7, um carro que eu gostei e diverti-me muito e fiz muitas loucuras. Mas as minhas histórias com clássicos mais engraçadas foram em rallies que eu participei, aqui e fora. Fiz um rally de Londres até Lisboa, que foi muito engraçado, com gente conhecida do mundo automóvel. E são sempre são provas cansativas, mas que deixam saudades. Por falar em história, aqueles que vierem à exposição podem, no fundo, ter consigo, basta ter um telemóvel, um complemento àquilo que estão a ver, ou que os olhos vão descobrindo. Esta edição de Clássicos na Magnólia conta com novas dinâmicas, entre estas destaque para as placas que estão na frente dos carros, que identificam cada veículo, através de um QR Code digitalizável, através do telemóvel, que dá acesso imediato a várias informações, nomeadamente a marca e o modelo, mas também o histórico do carro e as características do mesmo. Julgo que é uma componente pedagógica que a organização do evento teve o cuidado de privilegiar, porque, apesar de estarmos entre clássicos, há uma modernidade que ajuda também a perceber. Claro, e essa parte pedagógica é muito importante para as pessoas perceberem, terem noção do que estão a ver, e foi um trabalho muito bem feito na Secretaria do Turismo. Estamos numa ilha que é predominantemente atrativa pela sua beleza natural, mas que também, como o Martim disse, traz turistas a este contacto com o património. João Luís Afonso, estes clássicos não são só uma mais-valia para os seus proprietários, mas também para o próprio contexto regional. Sim, efetivamente que sim, que manter estes carros, é bom que se mantenham os carros aqui na região e que se vá fazendo passeios e mais passeios, mas com programas de acordo com os carros. É quando puderem fazer velocidades com velocidades muito elevadas, os carros não andam. Por exemplo, eu posso ver em frente, anda em quarta muito bem, mas a subir já anda a mais de 10 milhas terrestres. Portanto, que não pode ser. Por uma vez as últimas provas que entrei, para a prova de 36 km por hora, que é inconcebível para os carros. Acabou-se com os carros, que é muito bom subir em caminhada, tomar um café na caminhada, o carro tem que arrefecer e beber água. E depois continuamos o passeio. Agora, sempre a subir, os carros dão cabo dos carros, e não, de maneira nenhuma, é o objetivo dos carros clássicos. Carros clássicos, porque está muito giro, esta questão aqui da organização, isto relevado com os carros, como se vê, isto tem muitas fotografias de carros clássicos, tem um aspecto ótimo, muito bonito, e que se deve tirar o máximo partido destes relevados. É muito bom, bem pensado. Em relação aos eventos com clássicos, Júlio Albuquerque, o João Luís Afonso deixava aqui esta dica para as organizações não exigirem mais do que os carros podem dar. Não é? O que é que acha sobre aquilo que tem sido feito na região? Como vimos, há esta exposição, há o revival, há a parada dos clássicos
integrada no cortejo da Flor. Havia a volta à ilha que esmoreceu um pouco. Está satisfeito com o nível de eventos ligados aos clássicos ou quer mais? Não. Fiquei muito satisfeito de ver os clássicos outra vez. O que eu não gosto é de ver não clássicos, para mim não são clássicos. São carros modernos, tem-se visto, infelizmente, não tem tomado cuidado em escolher os carros para as exposições. Eu não digo dos clássicos, carros mais modernos. Portanto, há algum atrevimento de alguns moderninhos quererem ser clássicos? Eu hoje vi num clássico. É um carro moderno. E é clássico já. Qual era? É um Roland Garros. Mas não joga ténis, esse. Esse não. Já que falamos aqui de fotografia, que estes eventos permitem boas fotos, muitas instagramáveis, outras para outras redes sociais. A organização tem em vigor um concurso de sketching que tem como objetivo os participantes efetuarem o registro artístico destas viaturas participantes no evento. A participação é livre, independentemente da idade e da nacionalidade. Os desenhos devem ser feitos aqui e inseridos em 3 categorias: sketch a cores, sketch monocromático, a tinta da China, o outro meio líquido, e sketch a preto e branco, grafite, o outro meio riscador. Os trabalhos devem ser executados à mão, sem recurso a tecnologia de ponta ou a ferramentas digitais, e poderão ser realizados com vários materiais e técnicas, dependendo da categoria, e não são admitidas colagens, o famoso copy-paste. E depois há uma gratificação, serão atribuídos prémios a todas as categorias. Ainda há um concurso de fotografia que premiará os melhores trabalhos que captarem o espírito do evento. Por falar em espírito do evento, Martim Velosa, que espírito é este? Aqui, portanto, cada exposição tem um espírito. O espírito anda sempre à volta do automóvel, o ano passado motas também. E o espírito, penso que o central é o automóvel clássico e neste em particular as 3 épocas que nós tentamos reproduzir aqui. E acho que tem desde dos desportivos ou os carros dos bombeiros, ou os carros de trabalho. Eu acho que está muito bem. O conjunto de carros transmite o espírito perfeitamente dessas 3 épocas. Para o efeito, as pessoas que quiserem brilhar, temos jovens muito bonitas, algumas a ouvir aqui a tertúlia, que podem ajudar ao sketching, enquadrando. Sim, eu acho que sim. Eu ainda não vou entrar muito por aí, que isso é a minha profissão. E, portanto, não vou queres estar aqui a dar dar dicas? aulas, não, nem meter. Eu acho que. Mas eu acho que isto é muito pano para mangas e o jardim é tão bonito. Eu acho que o segredo está em se posicionar bem para fazer o sketching. Porque tem tudo aqui para ser um bom trabalho. Mãos à obra, portanto, àqueles que não sabiam como ocupar o tempo depois de verem todos os clássicos, e são 35, e então fica dada esta dica para que as pessoas possam Além disso, uma participar. pessoa que entra nesse concurso vai obrigatoriamente ter muito mais atenção à exposição em si. Porque há pormenores geríssimos. Eu já vi nesta manhã muitos fotógrafos, uns mais profissionais do que outros, até porque hoje tendencialmente somos quase todos jornalistas e repórteres fotográficos, a captar momentos. O brilho que os próprios carros têm permite a Hoje reflexo. está uma boa luz para a fotografia. Então, mãos à obra. Fica para já esta dica. Voltando à conversa aqui com os nossos convidados, o José Luís Afonso falou há pouco da questão da transição entre gerações para que a paixão pelos clássicos não morra.
Falamos ontem, ao de leve, na hipótese de haver um núcleo museológico onde também se possa, de forma pedagógica, ir perpetuando esta dinâmica que leva os proprietários e o próprio governo a conservar muito do espólio que tem. O que é que pensa dessa ideia de haver um museu dos transportes ou dos clássicos na Madeira? Bom, quanto ao museu, que já há muito tempo que se anda falando, quem tem os seus carros pode ir para o museu há algum tempo, assim, 1 mês, 2 meses, mas não é para ficar lá eternamente. Porque só para o museu, para depois plantar lá o carro e dizer ao carro, que é bom para quem não tem garagem, não guarda do carro. Mas penso que não é objetivo dos proprietários de carros clássicos, de carros antigos, e em especial antigos. E, por exemplo, tenho, para além deste, há outro carro que estou agora reconstruindo que é um Haflinger. Um Haflinger é o da Steyr Push, é um jipinho minúsculo, impecável. No Porto Santo tem um também clássico, que é o Land Rover, longo também, que é um carro que uso lá muitas vezes e que também que funciona bastante bem. E é um carro clássico, de 1971. Outro de 69, pronto, são carros que vou mantendo e quer manter a funcionar. E depois vai dar. O meu filho, por exemplo, no Land Rover, adora andar com o Land Rover, que o sistema de embreagem que mais é muito igual aos carros de instrução quando é para ter o carta. A minha filha não vai começar agora para novembro, talvez começar a pensar a tirar carta, e depois vai ter de ser carro que vai andar. Mas enfim, vamos a ver qual vai ser que ela vai gostar. E os carros clássicos são carros que eles têm que aprender. Por exemplo, o Austin tem que aprender. Eu estou farto de ver a fazer velocidades, mas... Sim, não basta ter carta de condução. Não basta ter carta de condução, de maneira nenhuma. Até porque no ensino da carta há pouca vertente mecânica. Não é? Já não há nenhuma. No tempo que a minha mãe tirou carta, eu lembro perfeitamente que fazia parte da carta de condução a parte mecânica, da instrução, a pessoa tem que saber como é que as coisas funcionam. Por exemplo, é que a pessoa ter um carro e nem sabe como é que ele trabalha, né? Tem se há gasolina, se há gás óleo, como é que se abre o motor. Por exemplo, quando estive no trabalho da saúde pública, para admitir motoristas, uma vez perguntava muito simplesmente a um candidato a motorista: abre o capô do motor, como é que sabe se lá há gasolina ou se há gás óleo? Vai acredito, tem-se aqui, não, olha para o motor. Não sabe, não fazia a menor ideia. Mas não sabe que o motor a gasolina tem que ter velas. Não, os combustíveis também agora têm velas para aquecimento. Tem velas e outro não tem bicos injetores. Não sabia, ninguém sabe essas coisas. E hoje em dia também penso que poucos sabem, cada vez menos, então agora com os elétricos ainda menos se sabe. Pois o elétrico é elétrico para andar, mas depois é preciso a parte do motor para carregar a bateria. Não é verdade? Se tem um geradorzinho para carregar a bateria, não dá. Não, os elétricos não convencem, pelos vistos. Não, por enquanto, não. O misto, vá lá, com o elétrico só. Se a pessoa dá um passeio, depois descobre, fica para o fim de semana, não sei o que mais, depois quando já não tem bateria para andar. Gasolina, ao menos, parece um coisinho, quando quem vai lá, da gasolina, não estou correndo. Elétrico só, por enquanto. Elétrico só por si, não. O ideal seria arranjar um carro movido de energia solar numa ilha com esta exposição, isso era Também fantástico. é verdade. Olha, tinha no barco um sistema que tinha energia eólica para carregar uma bateria. E para carregar a outra bateria tinha um painel solar pequeno. E tinha sempre o barco operacional. Tinha 2 baterias, tinha 2 motores, cada um tinha... E depois tinha aqueles motores que uma se foi ao ar, ligava-se à outra. O meu carro também, este carro aqui também, antigamente tinha 2 baterias de 6 em série. Isso é muito bonitinho, mas são baterias e cabos para cabo, cabos para lá. E agora tem só a bateria de 12, sei como o Land Rover também. Porque baterias de 6 volts em série, uma seca. Não dá. O Júlio queria acrescentar qualquer coisa sobre a questão dos elétricos. Também gosta de elétricos? Não, os elétricos. Não desgosto dos elétricos, mas eu acho que ainda estamos atrasados. Qual será o futuro? Qual será a energia do futuro para os carros? É difícil pensar o que poderá ser. É difícil. Já há orientações para acabar com a produção de carros. Até 2000 há dias que havia uma fábrica que ia deixar de fabricar carros para... Sim, há uma data prevista para o fim da produção de carros
como se conhecem hoje em dia em termos de serem movidos a combustíveis fósseis. É uma maneira de valorizar os que são a gasolina. Quando acabarem a produção dos carros a gasolina, uma carro a gasolina que já tem uns aninhos vai valer mais. Eu só queria dizer aqui, sou eu que faço as inspeções para os carros, eu represento o Automóvel Clube de Portugal e aqui o nosso querido amigo tem um carro para eu fazer no Porto Santo. Não devias ter dito que já tinhas mudado a bateria. O Gil estava a dizer, atenção que eu vou inspecionar esse carro se mudou de bateria. Sim. Aquela frase feita, olho no fogão, passa a ser o olho na bateria. Mas eu acrescento porque é que o carro tinha duas baterias, o Land Rover. Porque o carro, quando eu fiquei com o carro, quando comprei o carro estava no SLAT. Era o carro que tinha uma parede de raio-x dentro do carro. E precisava muito mais energia, podes fazer os disparos, por exemplo, por isso tinha baterias grandes, porque tu gostas de um banco, debaixo daqui, deixa lá, e como não vou fazer nada daquelas coisas agora, o carro mantenho, até que é um carro, quem for ao Porto Santo vai vê-lo, que era um modelo que é para a África, ou coisa assim no género, que tem um teto duplo fora para não aquecer. E de facto funciona, ele é ao sol, fica sempre fresquinho por dentro. Está explicada a bateria para arrefecimento. Não é legal. Há um outro factor que ficou bem evidente nas conversas de ontem, é que, e a pergunta para si agora, Júlio, um museu, um núcleo museológico ou um espaço onde seja dada a conhecer de forma permanente a coleção do Governo e em que rotativamente possam estar um mês ou dois carros de coleções particulares, essa combinação agrada? Agrada um pouco, agrada. A única coisa que eu queria é que não fosse perto do mar. Que iam fazer aqui um museu que era um disparate, mesmo a 10 metros do mar. E eu tinha um Land Rover no Porto Santo e eu tive que trazê-lo para a Madeira porque estava a ficar deteriorado e a minha casa não é tão perto do mar como isso. Pois o mar aqui manda também em terra. Não? Isso tem de ser bem pensado. Tem algum sítio ideal? Logo que não seja muito perto do mar, qualquer lugar serve. Então, como no Caramulo também temos aquilo. Exatamente. Não é perto do mar. Martim Velosa, esta questão do museu que se coloca com alguma frequência para, no fundo, ter mais um motivo de atratividade em termos patrimonial exposto de forma permanente, que preocupações deve ter? Eu acho, em primeiro lugar, que seria uma aposta ganha, porque é ver o número de visitantes. Aliás, o dia que a Quinta Magnólia tem mais gente é o dia da exposição dos clássicos, os 2 dias. Desde o bar, tudo funciona muito bem. Portanto, eu penso que era uma aposta super ganha. E isso, a questão do ao pé do mar, uma coisa é ter uma garagem numa casa particular ao pé do mar. Agora, o museu foi feito um projeto e esse problema estava pensado. Havia cortinas de ar, sistemas de desumidificação. Portanto, eu acho que hoje em dia, com a tecnologia, isso não seria problema. Tem a vantagem, o sítio que foi pensado, porque nós temos muitos turistas que chegam de barco e os turistas que não estão de barco andam para ali perto. E é um espaço enorme que está ali e acho que era uma aposta ganha. Vamos a ver que andamento terá esta vontade de ter uma mostra permanente na região, de modo a que se possa com frequência apreciar a beleza, os pormenores dos automóveis mais antigos da Madeira que, como já aqui disse, estão expostos na Quinta Magnólia até às 8 da noite de hoje, e aproveito este intervalo na tertúlia para dizer que pode chegar à Quinta Magnólia de clássico. Durante estes 2 dias da exposição, a organização vai proporcionando viagens gratuitas, quando em vez de ver-se um fluxo maior de visitantes,
são os que chegam através do autocarro clássico, um Chevrolet, da empresa de automóveis do Caniço, que é uma entidade parceira deste evento e que vai contribuindo para o sucesso do mesmo. Estão definidos 2 percursos, um a partir do centro do Funchal e outro da zona hoteleira no Lido, no sentido de o autocarro poder transportar passageiros para o coração do evento. São, nesta altura, 11h41. Tem, a partir do meio-dia, das 2 da tarde, das 3 e das 4, saídas da Avenida do Mar, junto ao Palácio de São Lourenço, e a partir das 12h30, 14h30, 15h30 e 16h30, a partir do Lido. É só aproveitar, viajar com estilo até à Quinta Magnólia. Com certeza que no regresso também há a boleia do autocarro. As descidas estão previstas da Quinta Magnólia para o centro do Funchal ao 12h15, 2h15, 3h15 e 16h15. E da Quinta Magnólia para o Lido às 11h45. Daqui a 4 minutos sai a próxima viagem, não paga nada. 12h45, 14h45, 15h45 e 16h45. Ora, está uma boa dica de como se pode conciliar um evento com clássico, com um transporte, um cheirinho, uma mini viagem num clássico. Uma boa ideia, Júlio. Rica ideia. Sim, senhor. Dou-lhes parabéns. Senhor, boa ideia, foi boa ideia. E é engraçado, o carro vai sempre com muita gente, não vai cheio, mas vai composto. Até porque o carro sobe. Se o carro tem que subir. Não convém carregar muito. Continuando a nossa conversa, que iniciativas julgam ser, que ainda podem ser feitas para valorizar ainda mais os clássicos? Por exemplo, ao nível da educação, Martim Velosa, é execuível levar os clássicos às escolas? Sim, e o museu tinha essa valência, a parte de educação, a parte de vistorias, até poderia ter uma oficina para pequenos restauros, consultas dos proprietários a nível técnico, e tudo seria mais fácil se houvesse um museu. Porque estar a telefonar às pessoas, olha, pá, hoje vai à escola, isso conseguimos, mas é mais complicado. Se houvesse um sítio museológico em que os carros estivessem lá com rotatividade, porque também há um problema na coleção própria. Quando o museu tem uma coleção própria, é uma coleção parada. E as pessoas vão lá uma vez, quando forem a segunda vez, vão ver a mesma coisa. Se for um museu com rotatividade e com parceria dos privados e não só, é evidente que tem que haver uma coleção. É um museu muito mais dinâmico, é onde se pode fazer essa tal ponto pedagógica com as escolas, seria tudo mais fácil. Muito se tem falado da dificuldade que é restaurar, conservar os carros, porque os contextos mudaram, até o Brexit complicou essa operação. João Luís Afonso, como é que tem feito para cuidar do seu menino? Bem, o meu menino, infelizmente, já está precisando de material assim novo de Inglaterra. Já precisou. Os pistões também, tive pistões novos, um jogo de pistões novos, mas são feitos em Portugal. Também já fazemos com muito pouco qualidade no norte do país. Mas só os que ele tem, ele dá mais ou menos quase que em rodagem, mas pistões de segmentos foi com o inteiro. Agora, as bielas e coisas do género já não. Mesmo na Inglaterra é de origem. É porque, por exemplo, a minha cambota e as bielas não têm capas de lubrificação. Nas bielas que são geralmente diferentes, não têm aquelas capinhas outras têm. Mas lá fui andando e quando vai andando e vai se arranjando. A internet ajuda a esse contacto? Algumas coisas. Ou é preciso ter lojas fixas? É preciso uma vintage Austin, Inglaterra, mas assim para a internet, e também sou muito expert em internet para essas coisas, assim, descobrir pecinhas que nascem da candle. Portanto, vamos a ver para as coisas que a gente já conhece, já se vai chegando, e infelizmente tenho conseguido chegar a bom porto e a coisa lá vai andando. Com que regularidade faz essa conservação?
De uma maneira geral, sempre que há passeios ou outra coisa qualquer, isso tem que haver. Desta vez eu tinha feito uma com mais tempo, por causa do problema da gasolina, mas olha, agora veio assim, e vai ficar assim, vai pagar aí outra vez, e volto para o Porto Santo para tratar das outras coisas, e o carro ali fica, vai ficar aqui na garagem, em cima de preguiças, que senão os pneus também dão o berro. Porque, como disse há pouco, você tem que ficar, porque os pneus não ficam no ar, depois ficam borrachados, e depois anda a saltar e tem que vai no ar, fica na coisa. E o investimento é grande em cada restauro que se faz? Não, graças a Deus, não, que eu faço com a minha mão. Vou mandar fazer, portanto, é mais complicado. Não cobra por isso. Não cobro por isso, não. Restaurar um carro é uma aventura e também um grande investimento, Júlio. É um investimento, é uma aventura também. E é preciso saber o que se está a fazer. Tipo serrar eixos fora de Sim. Isso não. Mas dá-se trabalho, dá. Eu faço tudo o que posso, o que está ao meu alcance, eu faço tudo o que posso. E tenho todos os carros restaurados, não tenho nenhum. E tem dificuldade em encontrar peças? Não. Tem boas ligações com... Tem comprado. Fui adquirindo carro, não? Foi, assim, ao longo dos anos, carros já estavam em bom estado, que não tive muitos trabalhos, não. Só tive... Bem, o Fiat foi todo desarmado, tenho só um, é que não tive que fazer absolutamente nada, que é um Ford igual não. É o meu dropete que eu fui cá ali, fechado, que é de uma pessoa muito conhecida no meio dos automóveis, que é o José Manuel Albuquerque, em Lisboa. E esse carro, ele vendeu o meu carro e queria comprar logo a seguir e arrependeu-se. Esse carro não precisou de mexer absolutamente em nada, zero. Mas com o espólio que tem, de tantos carros, faz um mapa para... revisões, restauros. Eu sei, eu sei. É só ter o ouvido. Eu sei e acredito ou não, às vezes estou aqui 6 meses, chego a Lisboa e os carros trabalham todos. Todos. Estão bem adequados. Estão bem adequados. Ainda não falamos muito deste mercado que é apetecível. O Martim falou no início que notou entre um ano e outro uma migração de cerca de 40 carros antigos que saíram da Madeira, fruto do mercado também. Tem sido assediado, Júlio, para vender as suas... Mas já perceberam que eu não vendo nada. Não vende nada? Não, eu sou como o meu avô. No meu dicionário não há a palavra vender. Só comprar? Não, só comprar também já não compro. Com a minha idade já não compro mais nada. Fica para a família, eu tenho uma filha, fica para ela. E a sua filha dá atenção? Eu tenho netos já grandes, portanto... Se a filha não der, os netos tratam? Perdão? Se a filha não der atenção... Os netos tratam. Os netos tratam. Sr. Luís Afonso, o mercado está dinâmico? Também já tentaram comprar o seu carro? Ou alguns dos seus carros? Bom, isto já está bem que não ouvindo. E ainda há dias no Porto Santo, o Land Rover havia pessoas mais ou menos interessadas e foram subindo o valor, que o Land Rover é um série 12A, que as suas características. Uma coisa engraçada, uma vez ia chegando ao Hotel Porto Santo e aquelas carrinhas de turismo, de Land Rover também, houve um que tinha um carro deste novo, mas quer trocar este, demos já a chave do carro do novo para ficar com o meu. Não, eu sabe muito bem, mas fico bem com o meu velhinho. E funciona muito bem, e que é uma mecânica que dá para a gente próprios fazer a manutenção. Coisas que facilmente se faz. E há fácil arranjar peças. Agora estou à espera de uma encomendazinha de calços de travão e um para trás, coisa que se põe. E demora muito tempo a chegar essas peças que encomendam? Não, muitas vezes 15 dias, uma semana, 15 dias, coisa mais ou menos nesses tempos. Mas não é assim muito, dá tempo suficiente. Também não é peça em cima da hora, quer dizer, peça está precisando, vai-se mandar buscar já, fica ali na prateleira, depois quando é preciso monta-se. E quer o Júlio, quer o Zé Luís, são também convidados por vezes para emprestar carros, por exemplo, para casamentos, batizados? Tem pedido para casamentos, tem. Eu, pessoalmente, não conduzo o carro. Eu tenho alguém para conduzir e eu empresto. Mas não cobro dinheiro. Não cobra? Não.
é também um momento que empresta beleza ao casamento. Pois, eu penso que sim. E as pessoas ficam satisfeitas. Olha, vai haver agora um que pediram. Olha, vai ao Land Rover. Olha, quem veio lá. O Land Rover são 2 lugares. Que era a noiva e o noivo querem ir no Land Rover. Casamentos e batizados. Sim, já me pediram muitas vezes, mas para casamentos fui apenas um eu. Para o meu casamento é que eu pedi ao meu irmão, o camarada foi para guiar o carro. Que também sabia guiar o carro. E então, só depois de chover, depois de um esteio, foi uma casa buscar o carro e acabei de capaz da Conceição em São Roque para o carro para a gente entrar e fomos até o canício do carro de classe descapotável e muito bem, mas só o meu, mas muita gente pede-se, mas não faço isso, Não entra nesse negócio, não entra na boda. Não. Mas querem oferecer assim, oferecer assim, não, muito obrigado, não é nada disso. São diferentes comportamentos. Martim, também, por vezes, sugerem algumas iniciativas particulares com clássicos? Sim. Normalmente pedem para casamentos e eu faço o favor de emprestar um carro do meu pai. E então, normalmente eu sou chofer, mas também não cobro nada. Porque é um dia importante para as pessoas, é um dia muito importante, o dia do casamento. E eu acho que se puder ajudar, não me custa nada. E há de facto uma tendência. Eu, por acaso, na sexta-feira, fiquei a saber que o Filipe Tencourt, que é o diretor do Museu de Fotografia, foi para o casamento, não é um clássico dos rallies, num Seat Marbella, que era conduzido pela dupla dos irmãos Pestana, com o Nelson a dizer que desde esse dia o carro fica muito mais pesado, porque ainda tem grãos de arroz dentro. Já aqui falamos dos que saem, a dinâmica do mercado é grande. Também entram carros na Madeira. Tem entrado. Eu vi hoje, a primeira vez que vejo realmente isto com olhos de ver, há muito carro aqui que eu não sabia que existia na Madeira. Carros com matrícula do continente. Do continente. Também tem vindo. Significa que também há uma compensação. Sim, senhor. Uns libertam-se, outros adquirem. Que conselhos dá a quem quer comprar um Clax? Sei lá, saiu esta semana na Madeira o 1 milhão, portanto, há um madeirense que tem 1 milhão de euros no bolso, fresquinhos, imaginando que ele passava pela cabeça adquirir um clássico, o que é que teria que fazer? Que conselhos é que dava o Júlio ao novo milionário da Madeira? Primeiro, que o carro estivesse em bom estado e que não tivesse adulterado. E que as peças, de preferência, houvesse peças no mercado se o carro precisasse. E escolher bem o carro. Há muito carro, há muita coisa boa e também há muita porcaria, isso é verdade. Escolher um carro bom. Ou seja, ter alguém que desse bom conselho. Alguém que esteja dentro do assunto que possa indicar o carro para compra. Boas dicas. Tenho aqui um que é um Fiat que está ali, que foi. Estava no norte de Portugal, fui lá em trabalho e um sujeito, já não me recordo o nome, tinha um grande museu que morreu, ficou para a família e a família estava a se desfazer de um carro. E eu vejo o Fiat, que tive um igual, e sabia que havia uma pessoa aqui na Madeira que queria comprar um carro naquele género e tal. Telefonei-lhe e disse: tem aqui o carro para você comprar. Ele comprou o carro, está aqui. E isto até foi escrito numa revista, esta história. E já está o carro ali. Eu fiquei satisfeito. Júlio Albuquerque, não só famous, mas também conselheiro. Sim, senhor. Para quem quiser adquirir clássicos sem ser enganado. Porque poderá. Muito. Há aí gato por lebre. Há gato por lebre, sim, senhor. Há gato por lebre. E de que maneira? José Luís Afonso, também algumas dicas para quem quer entrar neste mundo. Bem, para quem entrar neste mundo, há uma coisa fundamental. Tem que perceber minimamente mecânica. Fundamental.
E quando vai comprar um carro, tem que saber o carro, como é que trabalha e a origem do carro, quantos tunos teve, quantos não teve, a história do carro, que é fundamental. Mas tem que saber, né? Ficar sempre pendurado de um mecânico ou de uma pessoa qualquer é chato para ter um carro quando quer sair, o carro não pega. Ou não dá, e tem que saber os segredos dos carros, têm sempre as suas manias, e isso aí passa por mim. Às vezes também, quando menos espero, o safado não pega. E depois não pega porque ele tem sempre razão. Ele tem mais razão do que eu. Portanto, que os carros são... comprar um carro antigo ou um carro clássico, é preciso saber muito bem o que se quer e é preciso ter conhecimento do que se quer. O que se quer e como é que vai comprar o carro. E que carro é que vai comprar. Porque há carros, depois não há peças. Não há nada muito bonitinho por fora e depois. Depois passa a vida a bibelô ou não. Um carro para andar tem que ter continuidade e tem que haver maneira de haver material para todo o carro, para a sua manutenção e conservação. Martim, algum conselho que queiras dar? Sim, já deram aqui vários muito importantes e eu acho que há um também fundamental, que é tentar perceber qual é a época dos carros que há uma preferência, porque um carro de 1960 não tem nada a ver com um carro de 1920 ou 1940, são coisas completamente distintas. E por vezes uma pessoa que tem mais interesse num carro de 1960 vai para a época dos 20 e é uma decepção. São espíritos completamente diferentes. A pessoa quando entra num carro tem que ter a perfeita noção. Este carro tem 100 anos, este carro tem 50 anos e faz bastante a diferença. Isso. E também ter interiorizado que é preciso ter algumas rotinas diárias sim. Antes de pegar num clássico. Ontem falava-se aqui desse aspecto. Não são automáticos. Preciso pensar que o Zé Luís há pouco falou, é preciso dar de beber ao carro. Pois. Como um cavalo. Por exemplo, bebe água, eu também bebo muita água. E precisa lá sempre de jarricão de água atrás para poder estar no radiador que precisa de água. E o que é que leva mais a bordo quando faz assim uma viagem mais longa com o seu clássico? Há quem leve caixas de ferramentas, não vale diabo de celas. Sim. E os carros ingleses levo também ferramenta alguma, em especial chaves em polegadas. Porque não são milimétricas, que é um problema. Depois a pessoa tem uma chave de boca qualquer e se não a chave 10 ou 11, mas ela 11,5 ou 12,5, portanto que está nas polegadas. E por acaso tenho um jogo de polegadas e já comprei e mandei buscar mesmo para fazer manutenção deste carro. E que por acaso tem feito falta no Porto Santo, que o Land Rover também é inglês e também às vezes precisa de umas chaves, que os mecânicos têm de chaves milhentos e as outras não têm. Portanto, muito cuidado quando se vai para a estrada com um clássico, porque pode pregar algumas partidas, não é, Júlio? Algumas. Já apanhou algumas? Assim grande, não. Parti uma vez um semi-eixo do Land Rover a dar um reboque com um barco no quadro. Foi ajudar alguém? Fui ajudar alguém e o outro lado do barco tinha uma rodinha pequena à frente e estava presa numa porcaria qualquer do fundo. Perdão. Estava presa e, portanto, eu fui fazer força. Um semi-eixo, o Land Rover tem um semi-eixo mais comprido que outro. Do lado direito é mais comprido. E parti-se. Agora, de resto, assim... que ficasse na estrada, não me recordo assim, ficar na estrada. E tenho cuidado com os carros, e também restaurados. Muito bem, desta forma chegamos ao fim da tertúlia que mantivemos no ar desde as 11 horas. Agradeço ao Martim Veloso, ao José Luís Afonso e ao Júlio Albuquerque pela partilha de muitas histórias que contribuem para a grandeza desta exposição, que está patente ao público até às 8 de hoje, aqui na Quinta Magnólia. Podem ver a animação, há concursos em vigor e, sobretudo, uma beleza ímpar emprestada pelos carros dos anos 10, 20 e 30 do século passado e que vão fazendo
as delícias daqueles que aqui vêm e também comprovando que a Madeira tem muito e bom património que merece ser visto. Fique bem, bom domingo.